Olá, bem-vindos de volta. Nessa aula, nós vamos tratar da teoria do conflito. E o conflito, de um modo geral, a gente pode identificar como sendo a sustentação de posições antagônicas em relação a algum determinado ponto de um relacionamento e que traz um impasse, o qual deve ser solucionado. Mas quando você escuta a palavra conflito, qual é a sua primeira impressão? Ela é uma impressão positiva ou é uma impressão negativa? Ao que você associa essa palavra? Porque, normalmente, as pessoas têm pré-ordenado um conceito negativo de conflito, e associam essa palavra, o conflito, a guerras, brigas, agressividade, violência, competição, litígio, ansiedade, raiva, discórdia. Quando você pensa assim, no último conflito que você teve, quais são as sensações físicas que você lembra de ter tido? As sensações físicas, as sensações emocionais, o que você recorda ter sentido quando teve numa situação de conflito? Geralmente as pessoas se lembram de ter sentido raiva, de ter sentido hostilidade, desprezo, perceberam no corpo físico vontade de gritar, taquicardia ou passaram por algum tipo de bloqueio, E pensando nesse conflito que você experimentou, você se recorda de quais foram as suas reações quando você se viu emocionalmente envolvido com aquele conflito? Porque geralmente as pessoas que se veem num conflito, elas costumam reagir instintivamente, E normalmente nessa reação instintiva, nessa reação diante de uma situação que emocionalmente afeta, esse tipo de reação acaba sendo jogando responsabilidade para cima do outro, acusando o outro, julgando o outro, se desconectando do outro, fazendo com que essa pessoa que começa a julgar o outro e acusar o outro, de um outro lado, acaba assumindo uma postura de uma pessoa que foi injustiçada, Ou essa pessoa reprime seus próprios sentimentos e ainda que não faça esse julgamento de uma forma expressa, traz esse julgamento para dentro de si, Ou então acaba explodindo mesmo numa reação sentimental. Olhando o conflito por esse viés negativo, a gente vai perceber que em muitos casos ele acaba gerando uma escalada conflitiva, ou o que a gente também chama de espiral conflitiva ou espiral do conflito, A base de muitos conflitos, ela está na baixa qualidade da comunicação. O que não é comunicado, não é expresso, cria uma desconexão numa espiral a ponto de uma determinada situação de conflito ter sua raiz em acontecimentos que ficaram mal resolvidos num passado bem distante, e que não foi devidamente cuidado. Se o conflito não for convenientemente tratado logo nas suas primeiras fases, ele tende a crescer, produzindo uma série de transformações que fazem com que ele se intensifique e de modo a ir se tornando cada vez mais difícil de alcançar uma solução. As partes, cada uma delas, ela se entrincheira, em seus respectivos pontos de vista. Elas vão se tornando cada vez menos tolerantes umas com as outras, menos comunicativas, mais defensivas, vão se tornando mais emocionais também, E com isso elas passam a aumentar os seus recursos, a investir mais recursos para conquistar um objetivo que passa a ser muitas vezes diferente daquele objetivo inicial que levou ao início do conflito, E passa a ser o objetivo principal de uma parte e da outra passa a ser a derrota do outro. E alguns elementos, eles contribuem para essa imagem destrutiva dos conflitos, para que a gente veja o conflito como algo negativo e acabe entrando nessa espiral conflitiva. A primeira coisa é a competição, que a gente pode considerar. As partes costumam entender que o conflito é uma competição. Surgiu um conflito, a gente entrou numa situação de competição. Ou seja, o impasse que se apresenta em suas relações, ele é visto como uma competição e as pessoas passam a atuar como se o outro fosse o seu adversário, E querem fazer valer os seus objetivos em detrimento do outro, ou seja, quem vai ganhar.
né? Essa começa a ser a preocupação das pessoas que se veem num conflito em razão da competição. E uma coisa vai levando a outra, né? Um outro aspecto é a polarização, né? As partes passam a enxergar o conflito e tudo que envolve o conflito, né? Tudo que envolve essa situação a partir da sua perspectiva pessoal, né? Acreditando que toda ação ou a reação da outra parte está ligada diretamente a ela, né? Tudo que o outro faz tem um cunho pessoal, ela passa a entender que tudo que o outro faz tem uma intenção de te atacar, de lhe atacar, de atingir, né? E ela passa a reagir a essa crença de que o outro está atacando, né? E com essa reatividade, isso acaba provocando, de fato, uma reação do outro também e assim sucessivamente. A polarização, ela também costuma fazer com que o conflito ele aumente de tamanho, ele se torne mais populoso, inclusive, porque os envolvidos passam a entender também que aquelas pessoas que estão fora do conflito original, mas que demonstram amizade pela outra parte, que demonstram solidariedade, elas estão pactuadas com ela e logo são também suas inimigas, estão contra si. A gente também pode lembrar de um outro aspecto que é a emotividade, né, dentro dessa visão negativa do conflito. A emoção do conflito, ela também vai sendo incrementada na medida em que as partes passam a se acusar, né, e se ofender e polarizar. Isso faz com que cada vez mais os envolvidos atuem nas suas emoções, atuem a partir da sua mágoa, sem dar espaço para racionalização, para compreensão, né, e para começar a trabalhar a partir da empatia. Isso faz também naturalmente, né, as pessoas vão ficando magoadas umas com as outras, e isso faz com que haja uma diminuição na comunicação. As pessoas ficam presas nos seus estados emocionais, nos seus pontos de vista e vão ficando cada vez mais distante daquele espaço comum em que a comunicação pode se estabelecer, pode acontecer. Com isso, as pessoas acabam dissipando o problema, né? Por quê? Porque elas vão se distanciando daquele núcleo de onde surgiu o conflito e o que deve ser tratado, onde elas tiveram suas necessidades, seus sentimentos não reconhecidos, não atendidos, né? E passa a surgir novas situações conflitivas que surgiram daquele momento inicial, né? O objeto a ser resolvido, ele se dissipa no meio de um emaranhado de emoções e de novas situações paralelas, então, que vão surgindo no conflito, de modo que as partes perdem o foco e se distanciam cada vez mais da construção de uma solução pacífica, porque elas passam a entender que o conflito está tem outros focos, que são os filhos do conflito, vamos dizer assim, né? E com isso, as partes vão assumindo cada vez mais compromissos rígidos com seus pontos de vista, né? A situação de polarização, ela vai ficando cada vez mais rígidas, a ponto que das pessoas se vincularem a elas e ficarem presas nelas, simplesmente para não darem o braço a torcer. E aqui, dentro disso que a gente está falando, existe algo muito importante para ser considerado pelo Poder Judiciário, né, dentro desse tema da escalada do conflito. Porque dentro desse estudo da teoria do conflito e do que a gente chama também de processos construtivos e processos destrutivos, alguns autores distinguem conflito e disputa. Né? Para esses autores, a disputa é um conflito qualificado por uma demanda judicial. Ou seja, é possível que haja um conflito sem uma disputa, mas a disputa sempre vai pressupor um conflito, a pré-existência de um conflito. Então, a disputa é aquele conflito que foi trazido para apreciação judicial. Né? É algo parecido com o que a gente conhece como conceito de
de Liebman, né, como aquele conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Isso seria a disputa. Essa distinção, ela é importante porque para que a gente possa observar com maior clareza como a própria atuação do Poder Judiciário, ela pode muitas vezes ser usada na escalada conflitiva, a despeito da nossa função, da função do Poder Judiciário de pacificação social. Porque se o Poder Judiciário ele estiver concentrado apenas na solução da disputa, né, que é o que ocorre quando limita o espectro de abrangência à relação jurídica material e à relação jurídica processual que é apresentada, né, na lide ou na disputa, e deixa de lado a relação social dos envolvidos, né, que eu prefiro inclusive chamar de relação emocional mesmo, né, ou usando uma linguagem da CNV, de Marshall, deixando de lado os sentimentos e as necessidades que dão sustentação para o conflito, certamente a resposta que vai ser dada para aquela questão, que é uma questão secundária, porque a disputa, se a gente desconecta a disputa do conflito, a gente está falando de um outro conflito que surgiu a partir daquele conflito originário, que é justamente o próprio processo. O próprio processo pode ser um desses filhos do conflito, né? Então, se a gente centra a nossa resposta, né? Se o Poder Judiciário centra a resposta naquela questão que foi trazida, isso pode contribuir para acirrar os ânimos dos envolvidos, né, que não raro voltarão a trazer outras disputas para serem apreciadas também pelo Poder Judiciário, oriundas daquele mesmo conflito original.